Oi, gente, a paz do Senhor. Me chamo Daiane, eu sou graduada em Psicologia e eu estou aqui para iniciar uma série de vídeos aqui pela Juventude Canaã sobre o Setembro Amarelo. Então, fica ligadinho, curte, compartilha, comenta aqui embaixo, tira as suas dúvidas e vamos então entender o que é o Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo ele surgiu a partir de um jovem chamado Mike. O Mike se suicidou com 17 anos, tá? O Mike, ele tinha muitas habilidades mecânicas, ele reformou, organizou o carrinho dele, que era um Mustang amarelo. E no dia do suicídio dele, seus familiares e os seus pais, eles entregaram cartões com fitilhos amarelos e nesses cartões tinha escrito: se precisar, peça ajuda. E esses cartões eles foram entregues no funeral dele. Esses cartões tomaram proporção maior, se espalharam pelos Estados Unidos e então o Setembro Amarelo se iniciou a partir da morte do Mike e por isso é amarelo, lembrando do Mustang amarelo do Mike, em homenagem a ele e essa ação de conscientização, essa ação solidária da família do Mike. O suicídio, então, é um fenômeno extremamente atual, tá? O suicídio está entre as 3 principais causas de morte entre jovens, entre pessoas que têm de 15 a 44 anos de idade. Isso não significa que somente jovens e adultos, idosos se suicidem, mas crianças também. Então é um fenômeno que acomete de crianças a idosos. E os meios pelos quais as pessoas se suicidam, elas variam muito. Variam de acordo com o acesso que se tem a eles e a cultura de cada um. A partir disso não se consegue mensurar com precisão a abrangência desse fenômeno ao redor do mundo e não se consegue também mensurar os impactos do suicídio, porque ele não vai acometer somente a vida, a pessoa que suicidou, mas também os familiares, os amigos, as pessoas que a comunidade acadêmica chama de sobreviventes enlutados. São essas pessoas que enfrentam esse processo de luto específico por suicídio. É bem verdade que os processos de luto eles têm fases, ele tem questões que se repetem, mas no caso do luto por suicídio, existem certas especificidades que esses enlutados enfrentam. Então a abrangência ela é muito maior do que se possa imaginar e é difícil mensurar. O suicídio ele é entendido para a psicologia, mais especificamente para a psicologia humanista, gestáltica, que é a minha abordagem, a partir da compreensão do ser humano de forma holística, entendendo o ser humano como um todo, e esse todo sendo constituído de partes. E essa constituição ela não se dá somente pelo encaixe ou pela justaposição dessas partes, mas pela relação entre elas. E o que se dá no suicídio, então, é que o suicídio existe um sofrimento intenso, vivenciado por aquele que planeja o suicídio, por aquele que ideaciona, e não há a diferenciação clara entre essa parte em que há o sofrimento e o todo da existência. E a partir disso, então, na tentativa de pôr fim a essa parte em que há o sofrimento, ele põe fim ao todo da sua existência. Isso se dá, então, a partir de um processo entendido como ideação suicida, tentativa de suicídio e o suicídio em si, que é a consumação. A ideação suicida ela consiste em pensamentos, em ideias, ela acontece enquanto o sujeito planeja o suicídio, ele organiza como vai fazer isso ou pensa em suicidar-se. Então, nós entendemos isso como ideação suicida. A partir da ideação suicida, ocorre a tentativa de suicídio, é quando a pessoa coloca em prática, então, aquilo que ela planejou. A ideação e a tentativa de suicídio, elas são entendidas nesses processos como etapas não fatais. Ela se torna fatal quando ocorre, então, a consumação do suicídio. A pessoa se mata. A partir disso, estudos, pesquisas, elas colocam que existem fatores de risco e de proteção ao suicídio. Entre os fatores de risco, tem-se os fatores predisponentes e os fatores precipitantes. Os fatores predisponentes, eles são entendidos como eventos, situações que ocorreram ao longo da vida do indivíduo. Os fatores predisponentes são situações que ocorreram ao longo da vida que potencializam o sofrimento e a ocorrência de suicídio. Já os fatores precipitantes,
Eles são situações, elementos recentes que acontecem e que favorecem, que potencializam também a ocorrência do suicídio como se fosse um gatilho. Do contrário aos fatores de risco, existem também estudos e pesquisas que comprovam que existem contextos e elementos em que há a menor possibilidade do suicídio ocorrer. E esses são os fatores de proteção, que são assuntos para os próximos vídeos. A partir então da compreensão, da organização desses fatores de risco e proteção, pode-se traçar uma série de medidas, ou seja, um plano de ação de prevenção e pós-venção ao suicídio. A prevenção ela acontece a partir de medidas em que diminuam a possibilidade do suicídio ocorrer. E a pós-venção ela é uma área voltada para o cuidado aos enlutados, aos sobreviventes enlutados, aqueles que perderam alguém por suicídio, seja familiares, amigos, colegas, são pessoas que vivenciam esse processo de luto específico. Esses e todos os outros pontos e assuntos que a gente colocou aqui são assuntos para os próximos vídeos. A gente já viu que é um assunto bem relevante, bem atual e que é preciso compreender sobre isso, né? Deu para entender? Então, se você entendeu, se ficou alguma dúvida, não deixa de colocar aqui embaixo nos comentários. Não esquece de curtir, não esquece de compartilhar e de colocar aqui as suas questões e sugestões de temas para a gente abordar dentro desse assunto, tá? Tchau, tchau!